Durante uma celebração solene no Santuário Nacional de Aparecida, em um daqueles momentos em que o silêncio e a devoção se misturam com os cânticos da multidão, algo totalmente inesperado foi registrado pelas câmeras de transmissão. A imagem de Nossa Senhora Aparecida, entronizada sobre o altar e rodeada de flores e velas, parecia ganhar vida diante dos olhos atentos dos fiéis. Em um piscar rápido, quase imperceptível para quem estava presente, mas perfeitamente visível na gravação oficial, os olhos da santa pareciam se mover. Foi suficiente para congelar corações, arrancar lágrimas e deixar no ar uma pergunta que ecoa até hoje. Teria sido um sinal, um milagre, ou apenas uma ilusão de ótica? Essa cena, aparentemente simples, se transformou em uma das passagens mais comentadas daquela celebração. O vídeo viralizou nas redes sociais, alcançou milhares de devotos ao redor do Brasil e levantou debates intensos entre fiéis, curiosos e estudiosos. A padroeira do Brasil, venerada por milhões, parecia ter encontrado uma forma delicada e misteriosa de mostrar sua presença viva entre seus filhos. Antes de seguirmos para os detalhes desse acontecimento impressionante, já aproveita para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, porque todos os dias trazemos histórias reais e emocionantes da fé em Nossa Senhora Aparecida. Deixe também o seu like, porque quando você faz isso, o YouTube entende que esse conteúdo é importante e mostra para muito mais pessoas. E no final, quero muito ler nos comentários a sua opinião. Você acredita que esse piscar foi uma coincidência ou um sinal da intercessão da Mãe Aparecida? Aquela tarde estava marcada por uma missa especial em homenagem à padroeira. O santuário estava lotado, as câmeras transmitiam ao vivo para todo o país, e a atmosfera era de intensa devoção. No instante em que o coro entoava o canto mariano, todos os olhares se voltavam para a imagem iluminada no altar central. E foi justamente nesse momento que algo diferente aconteceu. Alguns fiéis que estavam mais próximos juraram ter visto os olhos da imagem se moverem levemente, como se a padroeira piscasse para a multidão. Muitos hesitaram, pensando ser apenas uma impressão causada pelas luzes. Mas quando a transmissão oficial foi revista, a cena ficou clara. Havia mesmo um detalhe na gravação em que o olhar da imagem parecia mudar por um breve instante. As primeiras reações foram de silêncio e surpresa. Pessoas se entreolhavam, outras colocavam as mãos sobre o rosto em lágrimas, e algumas começaram a rezar em voz alta. Era como se todos, de repente, sentissem que não estavam apenas diante de uma escultura, mas diante de algo muito maior, algo que tocava diretamente a alma e o coração. O burburinho correu rapidamente pelos corredores do santuário. Uns comentavam que podia ter sido o reflexo da luz, outros afirmavam com convicção que Nossa Senhora estava se manifestando. O certo é que ninguém ficou indiferente. O fato de a cena estar registrada em vídeo só aumentou a repercussão. Ao ser transmitido novamente nos telões do próprio santuário, muitos ficaram de pé, batendo palmas e chorando de emoção. Era como se Nossa Senhora estivesse confirmando sua presença de forma delicada, mas profundamente simbólica. Um piscar de olhos, um gesto de carinho, um sinal de que estava ali, atenta aos pedidos e orações de cada devoto. Esse primeiro momento marcou, não só os presentes, mas também os milhares que assistiam de casa. As redes sociais começaram a se encher de comentários, prints e vídeos daquele trecho. Para muitos, a fé havia sido renovada. Para outros, o acontecimento se tornará a prova viva de que milagres continuam acontecendo. E assim, diante de um gesto tão simples, mas carregado de mistério, a celebração mudou de tom. O que era mais uma missa se transformou em um acontecimento histórico para todos os que ali estavam. Se dentro do santuário o silêncio emocionado e as lágrimas já davam a dimensão da força daquele instante, o que aconteceu logo depois, nas redes sociais e nos meios de comunicação, mostrou ainda mais como a fé de milhões de brasileiros estava sedenta por sinais de esperança. O vídeo oficial da celebração, que havia sido transmitido ao vivo, foi rapidamente recortado em trechos curtos e publicado em páginas religiosas, perfis de devotos e até por veículos de imprensa. Em questão de horas, milhares de pessoas estavam assistindo, comentando e compartilhando aquele momento único. O instante em que a imagem de Nossa Senhora parecia piscar em meio à celebração. Os comentários vinham de todos os cantos do país.
Fiéis que não puderam estar presentes na missa diziam que sentiram um arrepio só de assistir ao vídeo pela tela do celular. Outros relatavam que voltaram a acreditar na intercessão da Mãe Aparecida depois de muitos anos afastados da igreja. Alguns até contavam testemunhos pessoais. Eu estava sem fé, mas quando vi a imagem piscar, senti que ela me olhava de volta, escreveu uma mulher de Minas Gerais. Outro devoto, do interior de São Paulo, comentou: minha filha estava internada e pedi um sinal. Quando vi esse vídeo, soube que não estava sozinho. As próprias páginas oficiais do santuário foram inundadas de mensagens, tanto de agradecimento quanto de questionamentos. Havia quem pedisse análises mais detalhadas da gravação, querendo entender se havia explicação técnica para aquele detalhe. Especialistas em imagem e jornalistas chegaram a ser entrevistados em programas de TV, tentando responder à pergunta que ecoava: foi uma coincidência ou um milagre? Mas, para os fiéis, nenhuma explicação parecia ser suficiente para tirar o impacto emocional daquele momento. No ambiente digital, hashtags começaram a surgir espontaneamente. Hashtag Olhar de Maria e hashtag Piscar de Aparecida ficaram entre as mais usadas em comunidades de oração. Muitos criaram montagens com fotos do frame em que a mudança no olhar era visível e espalharam mensagens de fé junto às imagens. Era como se cada compartilhamento fosse também um ato de devoção. Dentro das casas, famílias se reuniam em torno da televisão ou do celular para assistir e reassistir ao vídeo. O gesto aparentemente simples se transformou em motivo de conversa em mesas de jantar, grupos de WhatsApp e até nas filas de ônibus. Pessoas que não costumavam falar de fé se viam comentando sobre o ocorrido. O alcance foi tão grande que a cena rompeu barreiras religiosas. Até pessoas que não se identificavam com a fé católica declararam que sentiram algo especial ao assistir aquele trecho. Um detalhe marcante foi o depoimento de alguns fiéis que estavam no santuário naquele dia. Eles relataram que, mesmo antes de ver a gravação, já tinham sentido algo diferente no ambiente, como se uma energia suave, mas poderosa, tivesse tomado conta do local. Muitos disseram que não conseguiram conter as lágrimas, mesmo sem entender bem o porquê. Ao verem depois que a imagem tinha registrado aquele suposto piscar, sentiram que não se tratava apenas de uma emoção coletiva, mas de algo maior, um sinal direto do céu. Enquanto isso, nos corredores do santuário, a movimentação crescia. Mais peregrinos começaram a chegar nos dias seguintes, dizendo que tinham ido até Aparecida especialmente para rezar diante da imagem e agradecer pelo sinal. O fluxo de fiéis aumentou, e os padres responsáveis pela celebração comentaram que nunca haviam visto tanta comoção gerada por um detalhe tão rápido, mas tão simbólico. A repercussão, no entanto, também trouxe discussões. Alguns tentavam desacreditar o acontecimento, dizendo que poderia ter sido apenas o reflexo de uma luz ou uma falha momentânea na transmissão. Mas mesmo esses comentários só ajudavam a manter o episódio ainda mais vivo, já que cada tentativa de explicação técnica acabava gerando novos debates, reacendendo a fé de uns e a curiosidade de outros. O que mais impressionava era a unanimidade em uma coisa: ninguém ficava indiferente. Mesmo aqueles que não acreditavam em milagres se pegavam parando por alguns segundos para refletir sobre a força daquele olhar que parecia ganhar vida. Afinal, quantas vezes no dia a dia temos a chance de ver algo que desafia a lógica e ao mesmo tempo aquece o coração? Esse impacto imediato deixou claro que não se tratava apenas de uma gravação curiosa, mas de um acontecimento que marcou vidas. Para os fiéis, foi a confirmação de que Nossa Senhora Aparecida continua olhando por seus filhos. Para os descrentes, foi uma lembrança de que nem tudo pode ser explicado de forma simples. E para o santuário, foi um momento histórico, que ficaria registrado como uma das celebrações mais comentadas de sua história recente. O eco desse acontecimento ainda se espalharia muito mais, levando não apenas comoção, mas também reflexões profundas sobre o papel da fé nos dias de hoje. Entre tantas imagens que já circularam em transmissões ao vivo e registros caseiros, poucas ganharam tamanha força quanto essa. A impressão de que a imagem de Nossa Senhora Aparecida, mesmo esculpida em gesso e ouro, teria piscado diante de milhares de pessoas. Esse detalhe tão breve, captado em segundos,
abriu espaço para uma imensidão de interpretações, cada uma delas carregada de simbolismo e de emoção. Para os fiéis mais antigos, acostumados a participar de romarias e vigílias no santuário, não havia dúvidas, tratava-se de um sinal. E não um sinal qualquer, mas um gesto íntimo, delicado, como se a mãe estivesse dizendo aos seus filhos que não os abandona. Muitos comentavam: uma mãe olha para o filho e pisca quando quer transmitir confiança, como quem diz: eu estou aqui. Ponto. Essa leitura simples, mas profundamente maternal, foi a que mais tocou os corações. Teólogos e religiosos que foram entrevistados nos dias seguintes também ofereceram interpretações. Alguns destacaram que o ato de piscar, em seu simbolismo humano, pode representar cumplicidade, proximidade e até um segredo compartilhado. Transferido para o contexto espiritual, esse gesto seria como um convite da Virgem Maria para que os devotos aprofundassem sua fé, não apenas em momentos de festa, mas também no cotidiano silencioso da oração. Outros ressaltaram que o piscar também pode ser visto como uma forma de despertar. Uma mãe que desperta o filho, que o chama de volta quando ele está distraído. Assim, esse episódio seria uma espécie de chamado, um lembrete de que a vida corre rápido e que, no meio das distrações do mundo, é preciso voltar o olhar para o que realmente importa: a fé, a família, a esperança. Muitos devotos interpretaram o gesto como uma mensagem de conforto diante das dificuldades atuais. Num país marcado por crises, dores e incertezas, ver a padroeira piscar foi lido como um recado divino. Não percam a confiança. Mesmo na escuridão, eu continuo aqui. Essa interpretação ganhou tanta força que vários testemunhos começaram a aparecer em páginas religiosas e grupos de oração. Pessoas diziam que sentiram força renovada para enfrentar problemas pessoais, que voltaram a rezar o terço em família ou que até mudaram atitudes depois de assistirem à gravação. Interessante também foi a leitura de alguns religiosos que associaram o piscar ao Evangelho. Disseram que assim como Maria guardava e meditava tudo em seu coração, o olhar que se fecha por um instante pode simbolizar essa interiorização. Um convite a cada fiel para fechar também seus olhos e meditar. Não apenas assistir a um evento externo, mas permitir que aquilo transformasse o íntimo. No campo mais simbólico, houve quem visse no gesto uma confirmação da presença viva da Mãe entre os fiéis. Afinal, a devoção a Nossa Senhora Aparecida nasceu justamente de um encontro inesperado, quando pescadores retiraram do rio uma imagem partida. Desde aquele dia, a história da padroeira é marcada por sinais que fogem à lógica, mas falam diretamente ao coração. Assim, para os devotos, o piscar não seria um acaso técnico, mas mais um capítulo dessa tradição de milagres e manifestações. Por outro lado, até mesmo os mais céticos, que buscavam explicações racionais, acabaram contribuindo para fortalecer o simbolismo. Ao questionar, ao tentar explicar, eles mantinham a cena viva, repetida e analisada inúmeras vezes. E, no processo, muitos se pegavam emocionados, mesmo sem admitir, com a delicadeza daquele gesto tão humano. Isso reforça a ideia de que o verdadeiro significado não está em provar se o piscar aconteceu de fato, mas no que ele despertou em cada coração que assistiu. Vale destacar ainda que esse episódio também foi visto como uma mensagem de unidade. Enquanto milhões de pessoas discutiam o vídeo, rezavam juntas e compartilhavam suas impressões, algo raro acontecia. Um país tão diverso e dividido se unia em torno de um sentimento comum. Independentemente da interpretação, todos estavam ligados pelo mesmo acontecimento. Alguns diziam que nunca tinham sentido tanto calor espiritual nas redes sociais, um espaço geralmente marcado por conflitos. O que mais impressiona é como um detalhe tão pequeno, quase imperceptível, ganhou proporções tão grandiosas. Esse é justamente o mistério da fé. Deus se manifesta, muitas vezes, no que é simples e discreto, mas que carrega poder suficiente para transformar multidões. Assim, o piscar da imagem não ficou restrito a uma gravação, mas se tornou metáfora de algo maior. O olhar de uma mãe que vela por seus filhos, que chama a atenção de forma suave, mas inconfundível, e que recorda que o céu se faz presente mesmo nos gestos mais sutis. O suposto piscar da imagem de Nossa Senhora Aparecida,
captado em transmissão ao vivo, não ficou restrito apenas à basílica ou aos fiéis que estavam presentes fisicamente no santuário. Rapidamente, o acontecimento ultrapassou as paredes da igreja, viajou pelas ondas da internet e alcançou milhões de pessoas nos 4 cantos do país. O que começou como um detalhe aparentemente simples em uma celebração religiosa transformou-se em um fenômeno nacional, despertando emoções intensas, em muitos casos, até inesperadas. Logo após a missa em que o fato aconteceu, as redes sociais se tornaram palco de um verdadeiro movimento coletivo. No Twitter, a hashtag com o nome da padroeira ficou entre os assuntos mais comentados. Vídeos recortados do momento exato em que a imagem pisca se multiplicavam, recebendo milhares de compartilhamentos em poucas horas. Muitos internautas, emocionados, afirmavam que nunca tinham presenciado algo tão tocante em uma transmissão religiosa. Outros, mesmo sem serem católicos praticantes, comentavam que sentiram arrepios ao assistir ao vídeo. Em grupos de oração no WhatsApp, a cena foi recebida como um presente divino. Devotos descreviam ter chorado ao assistir, relatavam sensação de paz e até diziam que haviam feito prece de agradecimento imediatamente após ver o vídeo. Para muitos, não se tratava apenas de um gesto da imagem, mas de uma intervenção espiritual concreta, um sinal claro de que Nossa Senhora continua viva no coração do povo brasileiro. Nas paróquias de pequenas cidades, o vídeo foi exibido em telões durante encontros de catequese, reuniões de pastorais e até em missas. Crianças e jovens assistiam atentos, impressionados com a nitidez da cena. Catequistas relatavam que esse episódio reacendeu nas crianças o interesse em conhecer mais a história da padroeira, fazendo perguntas e demonstrando curiosidade. Era como se o gesto tivesse conseguido tocar especialmente as novas gerações, acostumadas a buscar provas visíveis de tudo. O impacto emocional não ficou restrito ao ambiente religioso. Programas de televisão, portais de notícias e até rádios comunitárias reproduziram o vídeo, aumentando ainda mais o alcance da história. Muitos jornalistas, ainda que tentassem manter uma postura neutra, não escondiam a comoção ao comentar o episódio. Alguns chegaram a destacar que, mesmo em tempos de tanta descrença, era impressionante como uma cena tão breve conseguia mobilizar um país inteiro. Em lares de todo o Brasil, famílias se reuniram para assistir juntas ao vídeo. Para muitas pessoas que estavam afastadas da prática religiosa, aquele gesto serviu como convite para retomar a fé. Alguns depoimentos emocionantes começaram a surgir em entrevistas. Uma mulher que havia perdido o marido e dizia ter sentido conforto ao ver o piscar. Um jovem que confessava ter voltado a rezar depois de muitos anos sem oração. Um idoso que, após assistir à gravação, decidiu fazer uma promessa para visitar a basílica. Psicólogos e estudiosos da religião também passaram a comentar o fenômeno, ressaltando o impacto coletivo que experiências desse tipo podem gerar. Segundo eles, momentos assim reforçam laços comunitários, aumentam a sensação de pertencimento e despertam sentimentos de esperança, algo essencial em tempos de crise. O piscar da imagem, ainda que debatido por muitos, tornou-se um catalisador de emoções positivas, capaz de unir pessoas de diferentes crenças e histórias de vida. Em algumas comunidades, foram organizadas vigílias especiais em agradecimento pelo sinal. Fiéis se reuniam à noite, acendiam velas e rezavam o terço diante de pequenos altares improvisados. Em seus testemunhos, diziam acreditar que aquele gesto era uma mensagem para o povo brasileiro. Não perder a fé, mesmo diante das dificuldades. E, surpreendentemente, até pessoas que se consideravam céticas admitiram ter ficado tocadas. Alguns relataram que não acreditavam em milagres, mas que não conseguiam tirar da cabeça a imagem da padroeira piscando. Outros afirmavam que, mesmo sem aceitar a explicação espiritual, não conseguiam negar a força emocional e simbólica do momento. Isso prova que, independentemente da crença, o episódio conseguiu tocar a todos em algum nível. Esse impacto não foi apenas emocional, mas também prático. Muitas igrejas relataram aumento na procura por confissões, maior participação nas missas e crescimento no número de fiéis em grupos de oração. O Santuário de Aparecida, por sua vez, registrou um fluxo maior de peregrinos nas semanas seguintes.
Era como se as pessoas quisessem estar mais próximas do local em que o piscar havia acontecido, sentir com os próprios olhos e coração a atmosfera daquele espaço sagrado. No fundo, o que mais chama atenção nesse episódio é como algo tão breve conseguiu provocar mudanças tão profundas. O simples gesto de um piscar, seja interpretado como milagre ou coincidência, serviu como ponto de encontro entre fé, emoção e comunidade. Ele reacendeu esperanças, fortaleceu vínculos e deixou claro que a religiosidade ainda é uma força poderosa no coração do povo brasileiro. Se o piscar da imagem de Nossa Senhora Aparecida já havia gerado comoção coletiva, foi nos relatos individuais que ele ganhou uma dimensão ainda mais íntima e profunda. À medida que os dias passavam, centenas de pessoas começaram a compartilhar suas experiências pessoais relacionadas ao acontecimento, formando um mosaico de histórias que, mesmo diferentes entre si, carregavam o mesmo fio condutor: a sensação de que tinham vivido um encontro direto com a padroeira. Uma das histórias mais comoventes veio de uma jovem de 23 anos, que havia perdido recentemente o emprego e se sentia sem rumo. Ela contou que, ao assistir ao vídeo pela primeira vez, caiu em lágrimas e sentiu como se Nossa Senhora piscasse justamente para ela. Naquele instante, descreveu uma sensação de acolhimento, como se tivesse recebido a mensagem de que não estava sozinha. Poucos dias depois, conseguiu uma nova oportunidade de trabalho e, emocionada, deu seu testemunho em uma missa lotada, afirmando que tinha certeza de que o piscar havia sido o sinal que precisava para não desistir. Outro caso foi o de um senhor de 68 anos, aposentado, que dizia nunca ter sido muito devoto. Ele assistiu ao vídeo em uma reportagem na televisão. De repente, sentiu um impulso inexplicável de rezar uma Ave Maria, algo que não fazia havia mais de 30 anos. Chorando, confessou à família que havia sentido uma paz diferente naquela noite. Na semana seguinte, decidiu peregrinar até a Aparecida para ver de perto a imagem. Em sua fala, afirmou que se sentiu como um filho que finalmente volta para casa depois de muito tempo distante. Também houve relatos de pessoas que estavam passando por momentos de enfermidade. Uma mulher em tratamento contra o câncer contou que, ao assistir ao piscar pela tela do celular, interpretou como um sinal de esperança e de cura. Para ela, não foi apenas a imagem que mudou de expressão, mas o próprio coração que recebeu novo ânimo para enfrentar a doença. Relatos como esse se multiplicaram, mostrando como o episódio serviu como combustível de fé em situações de dor e fragilidade. Interessante também foi notar o impacto entre as crianças. Muitos pais relataram que os filhos pequenos, ao assistirem à cena, reagiram com encantamento, dizendo frases como "Ela está viva" ou "Nossa Senhora olhou para mim". Esses testemunhos infantis tocaram ainda mais os adultos, pois reforçavam a ideia de uma pureza na percepção, como se a inocência dos pequenos conseguisse captar de forma mais direta o sentido espiritual do gesto. Nas redes sociais, grupos e páginas dedicados à fé mariana passaram a recolher depoimentos de fiéis de todo o Brasil. Pessoas de diferentes regiões narravam como haviam rezado após assistir ao vídeo, como haviam tomado decisões importantes em suas vidas ou como haviam sentido uma presença diferente em suas casas. Em muitas dessas histórias, o piscar era descrito não apenas como um detalhe visual, mas como uma experiência transformadora. É claro que também surgiram questionamentos. Algumas pessoas buscavam explicações técnicas, falavam em reflexos de luz, distorções da câmera, efeitos naturais. No entanto, mesmo nesses comentários, era comum ver um respeito pelo significado espiritual que o episódio tinha ganhado. Muitos diziam algo como: "Não sei se foi milagre, mas que mexeu comigo, mexeu". Isso mostra que, independentemente da crença pessoal, o piscar conseguiu provocar reflexão, emoção, em muitos casos, mudanças de atitude. Com o tempo, esses testemunhos passaram a ser reunidos em missas, encontros e até em programas de rádio religiosos, criando uma corrente viva de fé que se alimentava mutuamente. Era como se cada relato reforçasse o outro, criando uma teia de significados que transcendia o simples fato captado pelas câmeras. O episódio terminou por se tornar um marco na memória coletiva dos fiéis de Aparecida. O piscar da padroeira não ficou apenas na transmissão ao vivo,
mas passou a viver no coração e nas palavras de quem acreditou ter recebido uma mensagem especial através dele. Cada testemunho era uma nova chama acesa, mantendo viva a devoção e fortalecendo a fé em Nossa Senhora Aparecida. E talvez seja esse o maior milagre: a capacidade de uma imagem imóvel, através de um instante fugaz, despertar movimentos profundos na alma de milhões de pessoas. Movimentos que se traduzem em esperança, em conversão, em reconciliação, sobretudo, em amor.